O assunto agora no Agricultura BR é o mercado do café. Vamos falar de café arábica, de café robusta. E para falar sobre esses temas, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá, que participa aqui do Agricultura BR. Bonfá, obrigado pela sua participação, sempre um prazer enorme conversar contigo. Vou começar perguntando sobre o arábica e eu vou perguntar para você assim, de maneira bem direta, como é que você está avaliando o mercado de arábica, que tem uma volatilidade bastante influente, né, no mercado. Como é que você está classificando os momentos agora do café arábica, situação internacional e aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, realmente o café sempre dá assunto, né? Tanto para cima como para baixo. Essas notícias recentes de chuvas, que são normais nessa época do ano, em todo o Brasil, ajudou demais a estimativa de que a gente possa ter uma safra 24-25 um pouquinho melhor do que o mercado estava prevendo. Os números ainda são muito díspares entre, por exemplo, Conab e o que o mercado está falando. Nós estamos falando aí, uma grande casa ontem soltou um número de 67 milhões. Porém, o nível de exportação total do Brasil está muito alto, se estima aí por volta de 45 milhões, que terminando agora em junho 23, ou seja, 24, é muita coisa, e ou seja, precisa ter muito café. Mas o mercado está sofrendo com isso. Haroldo, quando a gente fala de muito café, como que está a disponibilidade de café hoje para o mercado? E aí eu vou até traçar um paralelo com alguns países, mas principalmente Estados Unidos, sobre qualquer cultura que eles trabalhem, eles sempre têm um levantamento que mostra o seguinte: o quanto de café, ou quanto daquele produto, melhor dizendo, está armazenado, quanto está armazenado nas fazendas, quanto que está armazenado em empresas, cooperativas, associações e assim por diante. O que a gente tem hoje de disponibilidade de café nesse sentido? Bom, primeiro, faz anos que a Conab não disponibiliza mais o estoque ou o estoque de passagem. É uma pena, por mais que não seja fidedigno, é importante a gente ter uma referência. Segundo, as pessoas reportaram, sim, que tinha bastante café disponível no começo do final da safra, vamos falar assim, né? E que hoje, agora, nós já estamos chegando no finalzinho da entre-safra. A partir agora de abril, maio, começa a colher já o nosso conilon, e aí, junho, já começa a colher o arábica. Se estima mais ou menos que foram comercializadas 80% de toda a safra colhida em 23. Ou seja, tem sim café. O mês de fevereiro foi um mês muito atípico em termos de... nós tivemos aí carnaval, tivemos aí problemas logísticos, e com isso vai afetar, sim, os nossos volumes de exportação. Mas devemos cumprir todo o combinado, e o nosso volume de exportação até o ano nosso cafeeiro, que termina agora em junho, deve ser muito bom. Muito bem, Bonfá. Bonfá, quando a gente fala dessa capacidade, vou até insistir um pouquinho nessa situação, produtor rural brasileiro, de uma maneira geral, o que ele tem capacidade de armazenar, por exemplo, de ter animais por hectare, o quanto que o Brasil tem de capacidade estática para armazenar grãos, soja, milho, etc., que chega ali em pouco a mais de 50%, o quanto que o produtor de café, o cafeicultor, tem hoje de capacidade de armazenar por si próprio nas fazendas a sua produção. A qual porcentagem chegaria? Temos algum número parecido com esse? Olha, eu não tenho um número final disso, mas com todos os produtores que eu converso, que são bastante, de vários lugares, etc., primeiro, eles estão super organizados. Ou seja, o café é armazenado, é contado de uma maneira que passe qualquer inspeção e é suficiente para a colheita dele. Quando não é, ele utiliza as cooperativas, que também são extremamente capacitadas para fazer isso. Não vejo o armazenamento como um problema logístico para o café. É muito mais uma questão de preço e disponibilidade, por exemplo, de navios.
ou o mercado lá fora de absorver esse café. Claro que existe um planejamento durante o ano todo, uma vez que você só colhe uma vez por ano. Então, você tem que se programar para que se prepare o café, se organize e tenha toda essa cadeia logística para fazer chegar ao consumidor final. Não vejo, como eu já disse, um problema nosso. E, se for o caso, é muito fácil você levantar um galpão, levantar esses galpões infláveis, caso tenha uma super safra. Mas como você já acompanha isso durante todo o ano, você já tem uma previsão de como vai ser a sua colheita, então, e ele, o nosso produtor, está extremamente tecnificado, ele saberia se organizar e ter certeza de que o nosso café está bem preparado e bem armazenado. Como que esse produtor de café tem comercializado? Tem usado mercado a termo, vendeu mais as safras? Pelo que você está dizendo, o produtor de café, se ele precisar esperar o preço melhorar um pouco, ele tem condições. É claro que as contas vão continuar vindo, então ele vai ter que vender alguma coisa, mas ele teria como segurar parte da sua produção para negociar num momento mais favorável? Com certeza. Tem vários mecanismos, você pode fazer proteções futuras, tanto em bolsa, você pode fazer proteções físicas, você pode, por exemplo, se você tiver alguma dificuldade, se utilizar das cooperativas, nesse sentido. Os grandes bancos, as grandes casas de trading também se organizam para isso, elas não armazenam o café, né? Mas elas ensinam como fazer, ensinam como se proteger para que a venda futura tenha sucesso de acordo com aquilo que se planejou. É necessário, inclusive, você ter esse provisionamento, por exemplo, do dólar, né? Essa organização, esse ano está muito mais fácil, como o ano também, uma vez que o dólar está bem lateralizado por volta aí de 5. Mas toda essa logística e essa organização financeira pode ser feita, e ele sabe como fazer, e quando não sabe, ele contrata, se organiza para ter essa proteção, para evitar, sim, problemas futuros e cumprir aquilo que foi acordado, que é importantíssimo para as negociações, tanto internamente como externamente. Tá certo, vou mudar agora um pouco para o café Robusta. Bom, Fá, Robusta também continua com um fator muito positivo, muito consolidado em relação ao Robusta, mas também teve algumas alternâncias sendo apresentadas nesses últimos dias. Como é que vem esse mercado internacional? Bom, importantíssimo você tocar nesse assunto, porque o Robusta lá fora, nas bolsas, chegou ao seu máximo histórico, né? Isso foi um fato importantíssimo, mostrando a valorização e a importância de você ter essa comercialização e nesse volume tão alto como a gente tem do café Conilon ou Robusta. O que é importante nisso, e um dos fatores que explica essa leve queda que houve agora recentemente, foram os números muito fortes das exportações do Vietnã para o mês de janeiro. É um número mais ou menos 3 milhões e 900 mil sacas só no mês de janeiro, né? Esse é um número assim importantíssimo. Tem algumas explicações, eles sabendo que iam ter o feriado de fevereiro, que é o Ano Novo Lunar Chinês, que eles ficam 10 dias parados no Vietnã, eles anteciparam todo o seu embarque. Esse embarque ele é importantíssimo, porém ele teve problema de logística para atingir seus principais mercados, sejam ele Europa, seja ele Estados Unidos. Por quê? Porque com o problema dos ataques terroristas no Mar Vermelho, eles tiveram que descer pela África para passar o café, toda a logística deles. Isso encareceu o frete e houve uma demora no trânsito, na viagem desse café.
E tudo isso impactou em preço, impactou em logística, e por isso eles anteciparam e fizeram esse número tão importante de quase 4 milhões. Se você multiplicar isso, por exemplo, por 10 meses, né, daria 40 milhões. E eles escolhem 28 milhões. Ou seja, eles represaram e provavelmente o mês de fevereiro deve ser baixíssimo dentro desse conceito. Tudo isso pressionou o preço tanto lá fora. Aqui no Brasil, ele andou meio de lado, acima de 840, 860 reais a saca do Conilon, e isso foi ótimo para o produtor. Ainda mais agora, como eu já disse, nós devemos estar começando a colher final de abril, começo de maio, as primeiras sacas de Conilon. Isso eu estou falando no Espírito Santo. Rondônia antecipa pelo menos uns 15, 20 dias.